Renda, auditor fiscal da Receita, José Carlos Fonseca. Tudo bem com o senhor? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Marcos. Bom dia, Vitor. Bom dia aos ouvintes. Bom, tá todo mundo já se preparando para a declaração do imposto de renda esse ano. Quais são as novidades? Ontem, a Receita Federal anunciou exatamente como vai ser para 2025. Então, esse ano nós temos novos critérios de obrigatoriedade, como a lei ano passado mudou os limites de isenção. Esse ano nós tivemos ajustes, então antigamente estava obrigado a declarar quem tinha recebido acima de 30 mil e esse limite esse ano passou para 33.888. Também quem teve atividade rural, o limite aumentou para 69.440 e os demais limites permaneceram iguais. E esse ano tem a novidade de que quem teve rendimentos de aplicação financeira no exterior, ano passado, recebeu dividendos ou alguns juros no exterior de aplicação financeira, está obrigado a declarar também a declaração de imposto de renda este ano. A novidade também é a restituição em PIX, né? A restituição em PIX já tem algum tempo, né? Ela, inclusive, quem opta por receber restituição por PIX tem prioridade no recebimento das restituições, e até ano passado essa prioridade era para quem tinha optado pelo PIX ou utilizado a pré-preenchida. E esse ano tem uma prioridade maior para quem fizer as duas, tanto optar pelo PIX quanto usar a declaração pré-preenchida. Ela sobe um pouquinho na prioridade. Não ultrapassa aquelas prioridades legais de receber restituição, como os idosos, quem tem moléstia grave, tudo essas são legais, né? Elas continuam na frente, mas apareceu essa nova prioridade no recebimento da restituição. Quem entregar mais perto da próxima segunda-feira, 17, que é quando abre o prazo para a entrega da declaração, vai receber a restituição mais cedo do que quem deixar para entregar lá perto do dia 30 de maio, data quando termina o prazo. Sim, exatamente isso. A data de entrega ela é muito importante, né? Mas ela não ultrapassa as prioridades legais. Então, uma pessoa de 80 anos, mesmo que não entregue nas primeiras semanas, ela tem prioridade sobre todas as que entregaram primeiro. A Receita é obrigada a seguir as previsões legais de priorização. Então, existe uma lei que diz que quem tem acima de determinada idade, quem tem moléstia grave, professores do magistério, essas pessoas têm prioridade a todas as outras. Então, primeiro, a Receita paga essas e depois vai pegando pela data de entrega. Então, aí depois de pagar essas prioridades legais, quem entregou primeiro vai na frente. E já pode entregar? Não pode entregar. A entrega começa na segunda-feira, dia 17, a partir das 8 horas da manhã, mas já pode instalar o programa no computador. Foi liberado hoje às 9 da manhã, já tem mais de 100 mil downloads feitos até o momento, não tem 2 horas que foi liberado, e as pessoas já podem instalar o programa, dando uma olhadinha, o que mudou, o que não mudou, podem ir preenchendo com calma também, de hoje até o fim de semana, e segunda-feira começar a transmissão. Para esse ano, a Receita Federal também ampliou o cruzamento de dados para facilitar a declaração pré-preenchida. Como funciona isso? Porque muitos ouvintes usam dessa ferramenta. Sim, a pré-preenchida é bastante utilizada e ela tem que ser utilizada com cautela. Na verdade, a pré-preenchida ela é um facilitador, ela não substitui as informações. Então, o contribuinte não pode apresentar nada na declaração que ele não tenha como comprovar. Então tem muita gente que pensa assim, mas está na pré-preenchida, eu vou entregar, vou apresentar assim. Não, o importante é a pessoa ter os comprovantes todos e se tiver alguma coisa na pré-preenchida que ele não tenha como comprovar, tira da pré-preenchida. Se tiver alguma coisa, algum comprovante que ele tenha que ainda não está na pré-preenchida, ele deve incluir. A declaração do imposto de renda ela tem que ser respaldada por documentos, ou seja, por algo que o contribuinte tenha como comprovar aquelas informações que ele está colocando ali. Se ele segue somente a pré-preenchida, ele corre um risco muito grande. Então, é importante que o contribuinte, primeiro, junte os documentos, é uma orientação antiga, né? Junte os documentos com ele,
Quando ele abrir a declaração e optar pela declaração pré-preenchida, as informações serão carregadas. Então, ele só tem que conferir com os documentos. Repetindo mais uma vez, a declaração pré-preenchida não dispensa os documentos. Ela precisa ter como comprovar aquilo que está ali. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com o José Carlos Fonseca, que é auditor fiscal da Receita Federal e supervisor nacional do Imposto de Renda. Eu vou pedir só um minutinho para o senhor, porque Claro. Uma informação que acabou de chegar, um incêndio em um apartamento, um prédio residencial, na Rua dos Cariris, número 90, bairro de Pinheiros, bem pertinho da Faria Lima. Fica ali entre a Faria Lima, quase já no Largo da Batata, onde fica também a estação da linha 4 amarela do metrô Faria Lima, entre a Cardeal Arco Verde e a Faria Lima. É uma rua de bairro residencial, um balão praticamente ali, um prédio residencial no meio, um dos apartamentos com muito fogo nesse momento. A gente mostra inclusive no YouTube da Rádio Bandeirantes chamas altíssimas com uma fumaça preta densa saindo por uma das janelas. O Corpo de Bombeiros informa que resgatou uma mulher de 49 anos com queimaduras de 1º grau no braço e no rosto. Ela também inalou fumaça, está sendo encaminhada para um hospital. São 25 homens do Corpo de Bombeiros e 8 viaturas atuando neste momento, nesse incêndio, na região da Faria Lima. É um prédio residencial entre a rua Cardeal Arco Verde e a Faria Lima, já quase chegando ali no Largo da Batata. José Carlos Fonseca, supervisor nacional do Imposto de Renda. Outra pergunta, muitos ouvintes com dúvidas em relação à isenção, porque há uma mudança para esse ano e aí em alguns lugares colocam o valor total do recebimento no ano, em outros já dividem por 12, colocam ali por mês. Qual que é a regra? Então, a declaração desse ano, que vai começar segunda-feira a ser entregue, ela é sobre eventos, sobre situações que aconteceram em 2024. Então, a declaração deve ser feita informando todos os rendimentos que foram em 2024, independente de se foi recebido mensalmente ou não. A única informação que a gente pede mensalmente na declaração são os rendimentos do trabalho assalariado quando vem do Carnê-Leão, ou seja, aquelas pessoas que são médicos, que são profissionais liberais, que pagam o Carnê-Leão mensalmente, né, que tributam mensalmente. Na declaração lá isso vem separado mês a mês. Mas, no geral, o rendimento é total do ano inteiro. Por exemplo, a aplicação financeira. Apesar de você ter recebido rendimentos durante vários meses, a aplicação financeira você informa tudo de uma vez. Salário também. Se você no ano anterior trabalhou numa empresa ou recebeu aposentadoria, você não precisa lançar isso mês a mês. Você lança o valor total. A única informação são para aqueles profissionais liberais que estão sujeitos ao Carnê-Leão mensal, que eles devem discriminar mês a mês o quanto que eles receberam ano passado. E qual que é o calendário desse ano para restituição? É o que todo mundo gosta de saber, né? Quando vai voltar um pouquinho. Exatamente. Então, a gente começa a retornar o dinheiro, né? Ainda durante o período de entrega, no dia 30 de maio, é o primeiro lote de restituição. A gente depende qual vai ser o volume de recursos que o Tesouro vai nos enviar para pagamento desse lote, mas normalmente esse primeiro lote é quase que exclusivo das pessoas que têm prioridade legal. Os idosos, os portadores de moléstia e tudo. Historicamente, né, o primeiro lote ele paga esse pessoal que tem alguma prioridade. Depois o segundo lote é em 30 de junho, um mês depois, e aí já começa a pagar algumas pessoas que não são esses da prioridade máxima, né? Então nós temos 30 de maio, 30 de junho, 31 de julho, 29 de agosto e o último lote dia 30 de setembro. Quem não receber, já antecipando a sua pergunta, quem não receber até 30 de setembro e tem restituição a receber, provavelmente está com a declaração com alguma pendência. E aí é importante ela consultar para ver como resolver essa pendência. Uma outra pergunta em relação a como preencher mesmo. É o que um ouvinte nosso mandou aqui, ó. Vamos colocar a mensagem de um ouvinte fazendo uma pergunta para o José Carlos Fonseca. Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom dia. Gostaria que vocês tirassem uma dúvida minha. Esse ano aqui vai ser o primeiro ano
que eu vou começar a declarar imposto de rendas. E, tipo assim, eu queria saber com mais detalhe como que eu faço o processo, tudo direitinho para mim não fazer errado, entendeu? Muito obrigado, um bom dia, Marcos da Moca. Marcos da Moca fazendo uma pergunta para o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca. Deu para perceber aí que nós perdemos contato com ele, estamos refazendo e ele já volta para trazer as respostas ao nosso ouvinte. Já está por aqui? Vou colocar de novo a pergunta. José Carlos Fonseca já está aqui conosco. O ouvinte disse que pela primeira vez vai declarar o imposto de renda. O que o senhor diria para ele não errar nada? Vamos lá. Existem duas formas de fazer a declaração. Ele pode baixar o programa, que já está disponível, ou fazer online. Lá na página da Receita tem lá um botãozinho, lá, faça online a sua declaração. Se ele está começando agora, ele deve ter poucas coisas para declarar. Ele não deve ter muitos rendimentos, muitos bens. Então eu aconselho ele a fazer a declaração de forma online, que só começa a partir de 1º de abril, e utilizar a declaração pré-preenchida. Quando ele entrar nessa declaração online, ele já vai ter a declaração pré-preenchida toda carregada ali, todos os rendimentos, todos os pagamentos que ele fez, basta ele complementar. É bem mais simples para quem está começando utilizar a solução Meu Imposto de Renda, que ele pode fazer também pelo celular. Ele baixar o aplicativo Receita Federal e também entrar com a conta GovBR dele, ele vai ter acesso ao mesmo aplicativo e ali vão estar já todos os rendimentos dele, os pagamentos, as informações dele. Basta ele complementar com aquilo que ele tem como comprovante. Esse é o caminho para quem está começando. A outra forma de preenchimento, que é para instalar o programa no computador, ela é mais útil para quem tem muita coisa para declarar, tem mais bens, tem mais rendimentos, porque é uma outra solução tecnológica. Então, nesse caso, a recomendação é utilizar o programa do computador. Mas para quem está começando, faz tranquilo pela declaração online, que vai ser bem fácil. Pelas contas da Receita Federal, quantas declarações serão entregues esse ano? Então, esse ano a expectativa é chegar em 46.200.000 declarações, um crescimento de uns 6,5% com relação ao ano passado. Última pergunta da minha parte, aqui para o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca, em relação às pessoas, né? O senhor até comentou, se não chegar a restituição é porque tem alguma coisa errada. Muitas pessoas entregam a declaração e deixam por isso mesmo. Como identificar? Às vezes a Receita responde, né? Dizendo, falta isso, precisa corrigir aquilo. Como que tem que ficar ligado para ver se passou pelo crivo da Receita a declaração? Excelente essa pergunta e é bem oportuna. A Receita Federal tem um aplicativo chamado Receita Federal, que você pode instalar no seu dispositivo móvel, no seu celular, vai na lojinha de aplicativos, baixa aquilo dali, e quando você instala ele e entra pela primeira vez, você entra com a sua conta GovBR. A partir de então, ali você tem vários serviços. Esse aplicativo é da Receita Federal, você pode saber como o seu CPF está, se você tem alguma empresa, se tem alguma dívida, ou seja, no aplicativo você vê isso tudo. E tem um item lá, dentro desse aplicativo, que se chama Meu Imposto de Renda. Quando você clica ali, você vê todas as suas declarações e a situação delas. Então você consegue ver como é que está a situação da declaração desse ano, que deve estar não entregue, né? A do ano passado, que pode estar finalizada com alguma pendência. Você consegue ver nesse aplicativo a situação de todas as suas declarações, inclusive tirar cópia da declaração, verificar se tem alguma pendência, ver o recibo de entrega, emitir DARF, tudo nesse aplicativo. Então, a Receita aconselha fortemente que as pessoas instalem esse aplicativo, acessem e consultem. Você mesmo, por exemplo, se não faz a sua declaração, pede um profissional para fazer, ou pede para algum amigo, ou pede para alguém fazer a sua declaração, baixa o aplicativo e consulta a sua situação. Você vai saber se a declaração já foi entregue, se tem alguma pendência. Se tiver algum DARF para pagar, vai constar lá também o DARF. Então é um aplicativo bem completo e a gente recomenda fortemente a instalação por todos, mesmo aqueles que não fazem a própria declaração. A gente sabe que tem muita gente que tem dificuldade, acaba
contratando contadores ou outros profissionais para fazer a declaração, mas isso não impede desse cidadão poder saber como é que está essa declaração, se está tudo bem, se tem alguma pendência, se tem algum atraso. Então, o aplicativo é o aplicativo Receita Federal, disponível para Android e para iOS também, e de acesso gratuito. Vou fazer minha última pergunta também para o senhor. Qual é a inconsistência mais comum encontrada pela Receita na declaração? A gente fez uma análise sobre isso e descobriu que a maior parte dos problemas da malha fina foram causados por erro de digitação. Ou seja, a pessoa, na hora que vai transcrever um documento, ela recebe um papel lá, um documento em PDF, e ela, na hora que ela vai levar aquilo para a declaração, por um erro, por pressa ou por falta de atenção, ela inverte o número. Era 2.500, ela botou 5.200. Era o CPF do médico que tinha que colocar e ela colocou o CPF do filho. Então, esses erros de preenchimento, esses erros de... Eu não vou nem falar que é falta de atenção, é porque às vezes é confuso mesmo. Esses erros de troca de números, eles são os mais comuns, os que levam mais gente para a malha. Por isso que a declaração pré-preenchida, ela acaba sendo um grande motor para evitar a malha. Como você, na declaração pré-preenchida, não tem que digitar tudo, você só tem que conferir, a chance de erro de digitação é menor. E com isso, menos malha. Então, para quem não usa a pré-preenchida, preencher com cautela, olhar os números, verificar se o CPF que você está informando está correto, se os valores estão certinhos, né, se você não botou um 0 a mais ou 2 zeros a mais no número, né, tomar sempre esse cuidado. Para quem usa a declaração pré-preenchida, conferir se as informações que estão na pré-preenchida conferem com os documentos que você possui. Então, essa é a recomendação para evitar problemas na malha. Eu gostaria de agradecer a participação do José Carlos Fonseca, auditor fiscal da Receita Federal e também supervisor nacional do Imposto de Renda. Um abraço para o senhor, bom trabalho, com certeza são os meses com maior trabalho no ano a partir de agora, né? É verdade, Lupato. Obrigado também, Sabino, pela oportunidade aqui. Sempre que precisar, estou à disposição. Valeu, um abraço.